Meu nome é Kanhaka Kamayurá, eu sou da etnia Kamayurá. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Infanticídio é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 123, caracterizando-se como a conduta de matar sob a influência do estado puerperal. Embora haja controvérsias jurídicas sobre o tipo penal aplicado nos casos indígenas, se homicídio ou infanticídio, a prática tradicional nociva ocorre quando algumas etnias matam crianças, estranguladas, enterradas ou queimadas vivas, ou em alguns casos que a mãe ou algum familiar, coagido pela aldeia, deixam de cuidar dessa criança e ela acaba vindo a óbito por inanição ou falta de cuidados. Então, todos os indígenas que matam, isso, gêmeos ou deficientes, eles sofrem. Dentro de cada cultura, a gente tem que entender que são várias cosmovisões, né, de várias etnias, e tem casos em que as crianças são mortas por ser crianças indesejadas, por ser filhos de mãe solteira, por ser frutos de uma relação extraconjugal, e também há casos que as crianças morrem por terem nascido com deficiência, ou mesmo por achar que aquela gravidez é fruto de uma relação da mulher com algum ser da natureza, ou achar que aquela criança ela tem algum poder mítico e traria alguma maldição para a comunidade. Então são várias justificativas que levam a essa prática tradicional nociva, que é o infanticídio. Esse daqui é minha criação. A mãe queria enterrar aí. A tia dela levou na casa da avó. Aí ficou 5 dias sem tomar leite. Aí eu falei pro meu marido que eu vou criar ela. Elieté, mais conhecida como Sandra Terena, é jornalista indígena e reuniu relatos de sobreviventes, parentes de vítimas e estudiosos em seu documentário Quebrando o Silêncio. Eu entrevistei uma família que eles saíram da aldeia porque eles acharam, o sonho da família era ter gêmeos. Então eles sabiam que iria contra, porque naquela comunidade deles, gêmeos estariam condenados à morte simplesmente pelo fato de se nascer gêmeos. A gente não queria perder os bebês, né? A gente não quer perder os bebês. A gente ama as crianças, né? Então, eu sempre dizia assim, que as crianças não têm culpa de chegar no mundo. Então, eu senti no coração que eu tenho que criar os 3, são os meus filhos, né? E resolvi criar os 3. E eu vou criar. Em relação à questão do infanticídio indígena, é muito importante a gente destacar que não é, na verdade, infanticídio. Na verdade, é homicídio. Porque para ser infanticídio é necessário que haja o estado puerperal. E nesse caso específico, a razão, né, ele está fundamentado na tradição, né, na cultura. Então, por isso não se configura, né, o infanticídio, mas sim homicídio. Nesse último censo de 2010, nós levantamos quase 897 mil indígenas aqui no Brasil, tá? Esse é um número aproximado. Dessa população, 57,7% residia em territórios indígenas. Ou seja, tem uma parte da população indígena, as pessoas que se declararam ou foram consideradas indígenas, que moram fora das terras indígenas, já em áreas urbanas ou até em áreas rurais, mas já não moram mais em terras indígenas, né? Então tem um percentual de quase um pouquinho mais de 30% que mora fora. Nós temos 305 etnias, 274 línguas faladas no Brasil, né? No que diz respeito aos povos indígenas. O levantamento do documentário Quebrando o Silêncio, a gente identificou que pelo menos 20 etnias indígenas do Brasil ainda mantinham essa prática. A prática acontece principalmente em aldeias isoladas, como os Suruahás, os Yanomamis e os Kamayurás. E o que diz a lei brasileira sobre o infanticídio indígena?
A gente tem duas figuras também no direito penal, né, que é a questão do erro de proibição culturalmente condicionado e também a inexigibilidade de conduta diversa, que são duas situações que a gente poderia, né, enquadrar mães indígenas, né, digamos assim, dependendo se elas são, né, estão num grau de isolamento maior ou menor, para que a gente possa entender que a cultura, né, nesse sentido, condiciona a atuação delas, né, como elas se determinam, e por isso a gente não poderia falar, né, em criminalização dessas mães. Motivos sociais são as principais causas que geram a morte de crianças. Muitas vezes elas não são aceitas em suas comunidades por serem vistas como indesejadas. Esse aí não tem como criar aqui, entre na comunidade, né? Não tem. Aí como é que fica isso aí, que a gente acabou de falar aqui? Como é que ficaria essa criança? Então, tem que criar em outro lugar. Muitas vezes os pais lutam contra isso, muitos desses pais, né, acabam saindo das suas comunidades, deixam de viver de modo coletivo e vêm para o ambiente urbano para salvar seus filhos. A gente tem vários casos, né, de famílias que deixaram suas aldeias para poder salvar seus filhos, então eles vão contra essa ideia de que isso é uma prática cultural, a partir disso construindo sua própria história. Tem também os argumentos econômicos, né, tem casos que as crianças são indesejadas porque já se tem muitos filhos ou porque não nasceu a criança também de um sexo desejado. Pode ser também um dos motivos, né, além do fator econômico. Como eu falei, dos aspectos culturais, tem mais essa visão cosmológica de achar que essa criança é indesejado, que ela traria maldição, porque vamos supor, no dia que a criança nasceu, deu uma tempestade na aldeia. Então, associado que isso está relacionado ao fato daquela criança trazer alguma maldição ou alguma coisa assim, ou parou de chover depois do dia que a criança nasceu. Eu pensei que a minha vida ia ficar assim para sempre na escuridão. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, meus pais perceberam que eu era diferente de outras crianças, né? Eu não conseguia acompanhar elas, eu não conseguia correr direito, eu caía direto, então eles perceberam que tinha alguma coisa errada comigo. Ao nascer, a família não imaginava que Kanhurraka desenvolveria distrofia muscular progressiva, uma doença degenerativa. Aí teve um tempo que já estava na rede, eu não conseguia mais sair, né? Eu ficava só no colo dos meus pais. O pessoal da aldeia não ficaram muito felizes com isso, né? Porque era a primeira vez que eu estava vendo aquilo e eles falaram, olha, a gente tá tendo um problema, a sua filha, falaram para meus pais, né? Tá com esse problema e eu acho que isso é uma maldição que está acontecendo, é um espírito mal que está se aposando dela, então a gente precisa matar esse espírito pra gente não atrair os outros aqui na aldeia. Eles falaram isso pros meus pais, eles não ficaram felizes, né? Falaram tipo, querem tirar minha filha de mim? Meus pais e meus avós fizeram uma cabana pra mim, pra eu ficar isolada lá, pra ninguém ter que me tocar, não ter que me fazer mal e eu nem escutar as coisas que estavam falando pra mim, entendeu? Então eu fiquei lá por um tempo e eu ficava isolada lá a maior parte do tempo, tipo, ficava sozinha, eu não tinha nenhuma companhia, eu ficava lá no escuridão, eu ficava tipo, pensando se minha vida inteira eu ia ficar assim, ou quando é que eu ia morrer. Teve um tempo que eu não conseguia ver nenhuma felicidade, eu só conseguia ficar na escuridão. E era tudo que eu conhecia. Escuridão e uma pequena frechinha de luz assim, que entrava quando meus avós entravam lá pra conversar comigo, me dar comida, essas coisas. Eu pensei que a minha vida ia ficar assim pra sempre na escuridão, até que um dia meu avô chegou e falou que ele ia me tirar de lá. Que ele tinha pedido ajuda para uns missionários que estavam lá na aldeia fazer uma visita, né? E ele falou que ele ia me levar. Eu ia conseguir finalmente sair da escuridão. Então, quando eu saí daquele lugar, eu me senti muito feliz e senti que eu ia ter uma vida, uma esperança. Eu fiquei na Atini por muito tempo, né? A gente teve muita dificuldade para ter um tratamento, ter gente para ajudar a gente.
apa na ikatu ang cirekota punya kota kan cirekota ikatu ang cirekota pinanya JCP atau apora mora ko ikaut kimemura angawite apora mo angawite ape ang kanyi mamara ma ka kimemura pinanya wan tira ma ang ape be ko me katuran pinanya wan tebe ko ape ma be ko magara ma pinanya wan tena ko ite ko. Ano passado, a ministra Damares e a secretária Sandra, elas me deram uma surpresa, um presente muito grande para mim. Foi a minha ida de volta para a aldeia. Então, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito preocupada, porque eu ficava, como que eles vão me receber lá depois de muitos anos? Estava preocupada. Só que eu estava muito feliz, porque finalmente eu ia voltar para lá. E meus pais também já tinham voltado para a aldeia muitas vezes lá, e eles falavam que eles queriam me ver, né? Eles queriam falar comigo, que eles queriam conversar comigo. Então eu estava feliz. No dia 20 de dezembro, a gente foi pra aldeia, o pessoal conseguiu um avião pra mim, porque a gente só pode viajar de lá, porque de carro é muito longe. Então eu cheguei lá na aldeia, tipo, e eu lembro que eu fiquei tão feliz, tipo, muito feliz mesmo, porque eu não esperava aquela recepção pra mim, porque tinha todo o pessoal da minha aldeia, da minha família, tipo, dançando e cantando, porque eu tava de volta. E eu lembro que quando eu vi aquela vista, tipo, a gente tava descendo do avião e o pessoal tava cantando e dançando, eu fiquei, tipo, muito feliz. Eu fiquei, tipo, feliz que me aceitaram de volta. Foi um momento muito único, muito feliz pra mim. Eu nunca vou esquecer daquele momento. Foi realmente um momento mais feliz da minha vida e eu nunca vou esquecer isso. Eles me abraçaram e falaram que pra eu perdoar eles, porque eles fizeram aquilo não porque eles eram mal, mas porque eles estavam com medo. E agora eles entendem que aquilo tudo foi só, sabe, bobagem pra eles perceberem que eles me aceitam de volta, que eles querem que eu visite eles mais vezes lá. Então eu fiquei muito feliz. A Atini, né, ela faz um trabalho muito bonito desde que eu me lembro, desde que eu estou aqui. A Atini Voz pela Vida é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Brasília e reconhecida internacionalmente na defesa dos direitos das crianças indígenas. A Atini teve início, né, através de um casal que trabalhava com uma etnia indígena, o Suruahá. Essa etnia tinha a prática de sacrificar essas crianças e tudo começou através daí. Esse casal que percebeu essa situação, eles então começaram essa luta para proteger esses seres, os indivíduos vulneráveis, né, que são as crianças. Com isso, então, surgiu essa estrutura, essa instituição, a Atini, que significa voz na língua Suruahá, Atini, voz pela vida, para que pudesse dar um apoio para essas famílias. E aqui a gente dá todo um apoio necessário para que a criança seja também tratada, né, ali a sua enfermidade, se houver alguma enfermidade, se ela receba os tratamentos e havendo a possibilidade de retornar para a aldeia, então a gente conduz essa criança, essa família de volta para a aldeia. E às vezes eu ficava triste porque eu sei que muitas pessoas não têm informação sobre indígenas deficientes e que são sacrificados. Eles não têm informação sobre infanticídio, né? Então a gente sempre tenta falar sobre isso e eu queria muito que as pessoas abrissem os olhos mais para esse infanticídio. Porque agora eu realmente fico feliz porque eu dou meu orgulho para meus pais, né? Meus pais, eu nem tenho palavra para dizer o quanto eu sou grata por tudo que eles fizeram por mim. Não só eles, mas todo o pessoal da Atini, todas as pessoas que me ajudaram. Então, é isso, eu acho.